Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje, que trata sobre o tema treinamento de força e pressão arterial, efeitos do intervalo entre séries e ordem dos exercícios. O que nós vamos basicamente ver aqui são os efeitos do intervalo entre as séries e a ordem dos exercícios na musculação e os seus efeitos na pressão arterial. Bem, eu vou começar falando que o treinamento de força, ele atua em dois contextos quando nós pensamos em doenças cardiovasculares. Ele atua tanto no contexto da prevenção como no contexto do tratamento. No contexto da prevenção, os indivíduos ou o indivíduo não tem doenças cardiovasculares, como por exemplo a hipertensão arterial, que é uma das doenças cardiovasculares, e ele vai fazer exercício físico ou especificamente o treinamento de força, musculação, para prevenir a hipertensão arterial. No contexto do tratamento, o indivíduo já tem alguma doença cardiovascular instalada, no caso a hipertensão arterial instalada, e ele vai usar o treinamento de força ou o treinamento resistido ou musculação, que é a mesma coisa. Então ele vai usar a musculação para tratar a hipertensão arterial. Então, quando nós pensamos em doenças cardiovasculares, o treinamento de força atua em dois contextos, tanto no contexto da prevenção como no contexto do tratamento. E como é que acontece essa questão da prevenção do tratamento? Por que a musculação ela é indicada para o tratamento de doenças cardiovasculares, como por exemplo a hipertensão arterial? No caso específico da hipertensão arterial, acontece um fenômeno chamado de hipotensão pós-exercício. Hipotensão pós-exercício, que na verdade é o seguinte: quando você começa a fazer uma sessão de musculação, a sua pressão arterial ela aumenta. E essa é uma resposta normal, uma resposta fisiológica do teu organismo. Só que depois que você termina uma sessão de treinamento, o que é que acontece com a tua pressão arterial? Ela cai. E ela cai rapidamente, e essa também é uma resposta normal, fisiológica do teu organismo. Só que depois de alguns minutos, 5 minutos, 10 minutos ou 15 minutos, essa pressão arterial ela cai a um valor abaixo do valor pré-exercício. Por exemplo, vamos cogitar aqui que o indivíduo vai começar a treinar com uma pressão, e esse indivíduo é um indivíduo hipertenso, ele vai treinar com uma pressão de 140 por 90. Aparentemente, ele é um hipertenso grau 1 e provavelmente controlado por medicação, porque essa é a recomendação para se treinar força, né? Você tem que estar sendo controlado por medicação. Então, ele chega lá para treinar com 140 por 90 e logo após uma sessão de treinamento, depois de uns 10 minutos, 15 minutos, esse indivíduo está com a pressão em, sei lá, 120 por 80, daqui a 20 ou 30 minutos, com a pressão de 110 por 70. Essa queda dos valores da pressão arterial a um valor abaixo do valor pré-exercício é denominada hipotensão pós-exercício, e esse é um dos mecanismos, ou se não o mecanismo mais importante para a prevenção e tratamento da hipertensão arterial, porque a somatória de várias hipotensões agudas determina uma hipotensão crônica. Ou seja, se você faz uma hipotensão na segunda-feira, uma hipotensão na quarta, uma hipotensão na sexta, a somatória dessas hipotensões agudas vai determinar uma hipotensão crônica, ou seja, uma regulação crônica da pressão arterial. E aí, cada vez mais a tua pressão arterial vai ficando mais regulada. E isso acontece com a prática de exercício físico, e a musculação é uma das modalidades em que você consegue fazer isso. Existem várias variáveis de treinamento que devem ser manipuladas para proporcionar a melhor resposta, ou as melhores adaptações ou ajustes fisiológicos ao exercício, né? Inclusive, quando nós falamos em hipotensão pós-exercício, essas variáveis são volume, intensidade, ordem dos exercícios, intervalo entre as séries, massa muscular envolvida, métodos de treinamento e velocidade de execução. Quanto ao volume, todas as vezes que eu faço vídeos aqui para o YouTube falando sobre volume, é importante entender que volume não é apenas o número de séries, mas também a carga levantada e o número de repetições. A intensidade, é importante dizer que existem basicamente dois tipos de intensidade.
a intensidade da carga, ou seja, quanto de peso você levanta, e a intensidade dos esforços, ou seja, o quão difícil é para você realizar aquele exercício, aquele treinamento, né? A ordem dos exercícios diz respeito basicamente a com quais exercícios você começa e quais exercícios você termina, ou seja, começando dos grandes grupos para os pequenos ou dos pequenos para os grandes. O intervalo entre as séries, que é uma das variáveis de treinamento mais negligenciadas, né? As pessoas geralmente usam o celular nos intervalos entre as séries e não controlam essa variável, que é importantíssima. Dentre outras variáveis. Então essas variáveis elas podem ser usadas para otimizar os resultados na musculação, como ganhos de força e hipertrofia, mas também a hipotensão pós-exercício. Essas variáveis de treinamento podem ser usadas para otimizar os resultados no tratamento da hipertensão arterial. E quanto à ordem e intervalo entre as séries, o que a literatura tem a nos dizer sobre o controle dessas duas variáveis de treinamento na hipotensão pós-exercício? Bem, falando do estudo do grupo do Veloso, que foi publicado em 2010, ele usou homens sedentários, que eram normotensos, portanto não eram indivíduos hipertensos, né? Eram indivíduos com pressão arterial normal, e eles treinaram exercícios para membros superiores e inferiores com 3 séries de 8 repetições, só que usando 3 intervalos diferentes, 1 minuto, 2 minutos e 3 minutos de intervalo entre as séries. Ele observou que quando o trabalho foi equalizado, ou seja, eles fizeram o mesmo volume de treinamento, variando apenas no intervalo de repouso, não há influência na magnitude da hipotensão pós-exercício. Ou seja, o que ele verificou aqui é que, em termos de intervalo de repouso entre as séries, para a hipotensão pós-exercício, tanto faz usar 1 minuto, 2 ou 3 minutos, que os resultados, as quedas na pressão arterial, vão ser praticamente as mesmas. Isso se o trabalho for equalizado, tá? Já o estudo do professor Belmiro Freitas de Sales, que é lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2010, ele usou homens idosos normotensos, portanto indivíduos com pressão arterial normal, e ele submeteu esses indivíduos a apenas uma sessão de treinamento de força, com 1 minuto e 2 minutos de intervalo entre as séries. Então um grupo fazia com 1 minuto, o outro grupo fazia com 2 minutos, depois de alguns dias, né, 2, 3 dias, eles trocavam. Quem fez 2 minutos agora vai fazer 1 minuto, quem fez 1 minuto agora vai fazer com 2 minutos de intervalo, 3 séries de 10 repetições, e aí o que é que ele observou? Basicamente 2 resultados. Desculpa. Basicamente 2 resultados. O primeiro é que foi verificada hipotensão pós-exercício por 60 minutos, ou seja, 1 hora de hipotensão pós-exercício. Isso em idosos normotensos. Por que eu estou destacando isso? Porque geralmente não se observa tanto hipotensão pós-exercício em indivíduos normotensos. Isso é mais comum em indivíduos hipertensos. No entanto, há estudos que verificam hipotensão pós-exercício em normotensos. E o segundo achado do professor Belmiro foi que os autores sugeriram que 2 minutos de intervalo de repouso entre as séries é mais efetivo para promover maiores e longas hipotensões pós-exercício. Ou seja, ele verificou que o intervalo de 2 minutos entre as séries causou uma hipotensão pós-exercício tanto mais duradoura quanto numa maior magnitude. Ou seja, no estudo do professor de Sales, 2 minutos foi mais eficiente do que 1 minuto para promover hipotensão pós-exercício em idosos normotensos. Já o grupo do Janin, em 2009, usou 8 idosos hipertensos, e agora eu estou mostrando um estudo com idosos, e hipertensos, primeiro estudo com hipertensos aqui, onde eles usaram 3 sequências de treinamento. E agora a gente vai parar de falar um pouquinho no intervalo de repouso entre as séries, e agora vamos falar em ordem dos exercícios. Então, esses 8 idosos hipertensos fizeram 3 sequências de exercício. Na sequência 1, eles começaram a treinar com os membros inferiores e foram para os membros superiores logo depois. Na sequência 2, eles treinaram primeiro usando os membros superiores e depois foram para os inferiores. E na sequência 3, eles treinaram de forma alternada por segmento, ou seja, treinavam membros superiores, depois inferiores, superiores, inferiores, e assim foi até o final da sessão de treinamento. Eles treinaram com 3 séries, com carga de 12 RM, intervalo de 2 a 3 minutos. O que ele observou foi basicamente 3 resultados. O primeiro
é que a sequência 1 não mostrou diferenças significativas no início. O segundo resultado é que a sequência 2 mostrou diferenças significativas na sistólica no início e aos 20 e 40 minutos pós-exercício. Ou seja, houve hipotensão pós-exercício na sequência 2, que foi a sequência que começou com membros superiores e inferiores e depois foi para inferiores, né? Só que em 3 momentos, né? No início, aos 20 e 40 minutos pós-exercício. Já a sequência 3, olha lá a sequência 3. Na sequência 3, eles fizeram de forma alternada por segmento. Houve diferenças significativas no início e em todos os pontos do tempo para a sistólica pós-exercício e em 10, 20, 30 e 60 minutos pós-exercício para a diastólica. Ou seja, a sequência 3, que é alternada por segmento, foi mais efetiva em promover hipotensão pós-exercício em idosos hipertensos. Mas aí nós temos uma observação para fazer. A primeira observação, melhor, uma observação só, né? Esse estudo usou apenas 8 idosos. O que é que isso significa? Isso é um N muito pequeno. O poder estatístico desse estudo é muito pequeno, porque ele usou um número muito reduzido de pessoas para serem investigadas, apenas 8 idosos. Se esse estudo tivesse uma quantidade maior de idosos hipertensos, o poder estatístico dele seria maior, né? Então, assim, nós temos indícios de que o método alternado por segmento é mais efetivo em promover hipotensão pós-exercício em idosos hipertensos, mas nós precisamos de mais estudos para confirmar isso. E aí o estudo do grupo do Figueiredo, em 2013, usou homens normotensos e submeteu esses homens a 2 ordens de treinamento. Numa das ordens, eles treinavam primeiro os membros superiores e depois iam para os membros inferiores. E na ordem 2, eles faziam o contrário, começavam por membros inferiores e depois iam para os superiores. O que ele observou foi basicamente 3 conclusões, né? 3 achados. Primeiro, não houve hipotensão pós-exercício, ou seja, eles não verificaram hipotensão pós-exercício. Por quê? Porque provavelmente esses homens eram normotensos. É muito mais difícil você verificar a hipotensão pós-exercício em pessoas normotensas. Isso é mais comum em hipertensos. E ainda existem hipertensos que são resistentes à hipotensão, tá? Então, provavelmente não houve hipotensão porque os indivíduos eram normotensos. O segundo achado é que a variabilidade da frequência cardíaca foi significativamente impactada pela ordem dos exercícios. A variabilidade da frequência cardíaca diz respeito à atividade do sistema nervoso simpático e parasimpático, né? No caso, sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático, o que tem total ligação com frequência cardíaca e pressão arterial. E na sequência 1, olha lá a sequência 1, eles começaram a treinar os membros superiores, depois foram para os inferiores. Na sequência 1, houve um maior estímulo para o aumento do tônus simpático e diminuição do tônus parasimpático. Quando você estimula mais o tônus simpático e diminui o tônus parasimpático, isso significa que o estresse cardiovascular foi maior nesse tipo de protocolo, ou seja, as elevações na pressão arterial, ou melhor, as elevações na frequência cardíaca e, consequentemente, na pressão arterial e no duplo produto, foram maior para a sequência 1. Portanto, a sequência 2, ela fez o contrário, ou seja, estimulou mais o tônus parasimpático e menos o simpático. Então, se você quer promover um menor estresse cardiovascular, quando você está pensando em controlar mais a pressão arterial, seria mais interessante você começar, deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo, seria melhor você começar treinando membros inferiores e logo depois os superiores. No entanto, a gente não pode dizer que faça isso com indivíduos hipertensos, porque esse estudo foi feito com homens normotensos. No entanto, nós temos indícios de que a ordem 1, ou seja, começando a treinar pelos membros superiores e depois inferiores, causa um maior estresse cardiovascular, né? Porque houve maior estímulo do tônus simpático e diminuição do tônus parasimpático. Bem, e quanto aos mecanismos da hipotensão pós-exercício? Ou seja, por que a pressão arterial ela diminui logo após uma sessão de exercício, logo após uma sessão de musculação? Existem vários mecanismos e quando nós falamos em musculação, quando nós falamos em treinamento de força, os mecanismos ainda são meio que obscuros, mas existem basicamente 3. O primeiro é a diminuição do débito cardíaco. Escrevi até errado aqui, da
diminuição do débito cardíaco. O débito cardíaco é o produto da tua frequência cardíaca pelo volume sistólico, né, ou volume de ejeção. Então, há uma diminuição da frequência cardíaca logo após uma sessão de treinamento de força e há uma diminuição também no volume de ejeção. E isso termina causando hipotensão pós-exercício. O segundo mecanismo é a liberação de substâncias vasodilatadoras, como por exemplo o óxido nítrico. Quando você tem vasodilatação, você tem o aumento da luz do vaso e com isso você tem uma diminuição da resistência vascular periférica, fazendo com que o sangue flua com mais facilidade. E aí o coração precisa bater com menos força, ou melhor, se contrair com menos força, o que faz com que a pressão arterial caia. E o terceiro mecanismo é a redução da atividade simpática e aumento na atividade parasimpática. Quando você tem esses três mecanismos atuando em conjunto, porque eles atuam em conjunto, você tem a queda na pressão arterial, fenômeno conhecido como hipotensão pós-exercício. Bem, e qual a influência do intervalo entre as séries e a ordem dos exercícios na hipotensão pós-exercício? Aí eu apresento para vocês esse estudo que foi publicado no International Journal of Exercise Science. Esse estudo ele foi publicado no ano 2018 por pesquisadores lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não sei se tem mais alguém aqui, tem Universidade Estácio de Sá, né? Deixa eu ver aqui. Escola de Ciências da Saúde, Escola de Educação Física, Ciências da Saúde, Departamento de Cinesiologia, Esporte e Estudos do Esporte da Universidade de Illinois. A maioria foi do pessoal lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como por exemplo Sandro Lemos, o Roberto Simão, grande ícone aí do treinamento de força. Ele pesquisa bastante sobre treinamento de força e variáveis cardiovasculares, inclusive hipotensão pós-exercício, né? Outros nomes aqui, por exemplo, Jeffrey Willardson, grande pesquisador na área do treinamento de força lá dos Estados Unidos. Bem, esse estudo ele pegou 15 homens treinados, claro, não eram indivíduos hipertensos, eram indivíduos normotensos. Então, primeira limitação do estudo aí, tá? Eles não usaram indivíduos hipertensos, foram indivíduos normotensos. Esses indivíduos treinaram com carga de 15 RM nos exercícios. E que exercícios foram esses? Supino, puxada, remada sentada, remada em pé, tríceps francês e rosca direta. Só que eles executaram, ou melhor, tinham 4 grupos. Um grupo era a sequência A, onde eles treinavam dos grandes para os pequenos grupos musculares, e um grupo treinava com 40 segundos de intervalo entre as séries de exercícios, e o outro grupo treinava com 90 segundos, ou seja, 1,5 minuto de intervalo entre as séries de exercícios. O outro grupo era a sequência B, no caso, né? Onde eles treinavam dos pequenos para os grandes grupos musculares, só que um grupo treinava com 40 segundos de intervalo entre as séries de exercícios e o outro grupo treinava com 90 segundos, ou seja, 1,5 minuto entre as séries de exercícios. Conseguiu perceber que são 4 grupos? Então, um grupo, vou só repetir, um grupo fazia a sequência A, dos grandes para os pequenos grupos musculares, ou seja, treinava supino, puxada, remada sentado, remada em pé, tríceps francês e rosca direta, exatamente nessa ordem aqui. Só que um grupo treinava com 40 segundos e o outro grupo treinava com 90 segundos de intervalo entre as séries de exercícios. E tinha a sequência B. Na sequência B, eles treinavam dos pequenos para os grandes grupamentos musculares, ou seja, eles treinavam rosca direta, tríceps francês, remada em pé, remada sentada, puxadas e supino. Só que um grupo treinava com 40 segundos de intervalo entre as séries e o outro grupo com 90 segundos de intervalo entre as séries. Tudo bem? O que é que eles observaram? Aqui você tem 2 gráficos, aqui para pressão arterial sistólica, tá? Aqui e aqui. Só que aqui é a sequência A e aqui é a sequência B. O que é que nós observamos aqui? Primeiro, houve hipotensão pós-exercício durante 60 minutos, certo? Tanto na sequência A quanto na sequência B. Mas o que nós observamos aqui, olha aqui, é de branco, as torres brancas, as barrinhas brancas, é o pessoal que treinou com 90 segundos de intervalo entre as séries. E as barrinhas pretas, o pessoal que treinou com 40 segundos de intervalo entre as séries. Observe que quem treinou com 90 segundos de intervalo entre as séries teve uma queda maior da pressão arterial, ou seja, teve uma magnitude maior da hipotensão pós-exercício quando você compara com o pessoal que treinou com 40 segundos de intervalo entre as séries. Isso na sequência A. Quando a gente vai para a sequência B, o que é que nós observamos? Primeiro,
Observe que os valores da pressão arterial registrados aqui são maiores do que na sequência A, tanto para o pessoal que realizou 90 segundos de intervalo entre as séries, quanto para o pessoal que treinou com 40 segundos de intervalo entre as séries. No entanto, é a mesma coisa. Quem treinou com 90 segundos de intervalo entre as séries teve maiores quedas, apresentou maiores quedas da pressão arterial, ou seja, a magnitude da hipotensão pós-exercício aqui foi maior. No entanto, o estresse cardiovascular foi menor na sequência B. Eu poderia já adiantar alguma coisa dizendo o seguinte: a sequência B, além de causar menor estresse, ou melhor, a sequência B não, a sequência A, ou seja, dos grandes para os pequenos agrupamentos musculares, além de causar menor estresse cardiovascular em todos os intervalos, o intervalo 90 segundos, ou seja, o intervalo maior, causou maior hipotensão pós-exercício. Aqui nós temos os dados da pressão arterial diastólica. Não teve grandes alterações aqui não, né? As alterações na hipotensão você observa realmente mais na pressão arterial sistólica. Então esse estudo ele conclui basicamente duas coisas. Primeiro, ele sugere que 90 segundos de intervalo entre as séries de exercício, ou seja, 1 minuto e meio, promove uma resposta hipotensiva pós-exercício na pressão arterial sistólica. Promove uma resposta hipotensiva mais efetiva, numa maior magnitude. Ele foi mais efetivo em fazer isso. Segundo, o intervalo de 40 segundos foi associado com maior estresse cardíaco, ou seja, maior elevação na frequência cardíaca, maior elevação na pressão arterial sistólica e, consequentemente, maior elevação no duplo produto. Então, para fechar a apresentação, o estudo sugere que usar intervalos maiores entre as séries é melhor, é mais efetivo para promover a hipotensão pós-exercício. Ok? Então vou terminar por aqui, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.